Fala galera, tudo bem? Rangel chegando aqui para mais uma aula de botânica. Mais uma aulinha falando sobre o nosso reino Plantae, os vegetais. Agora é o quarto grupo dos vegetais. Quarto grupo no estudo mais didático, tá? Porque o reino Plantae ele é dividido em 11 filos. Só que esses filos, didaticamente, acabam sendo agrupados de acordo com a característica das plantas. E aí quando você estuda, geralmente na educação básica, no ensino médio, o que a gente vê são 4 grandes grupos vegetais. Nós já vimos as briófitas, os musgos, vegetais de pequeno porte que não têm vasos condutores de seiva. As pteridófitas, onde surgem os vasos condutores de seiva. E também uma grande diferença entre briófita e pteridófita é que na briófita a planta forma gametas. O gametófito é duradouro. Já na pteridófita a planta forma esporos. O esporófito é duradouro. Então são duas grandes diferenças, né? Primeiro, a briófita ela tem o gametófito duradouro, enquanto a pteridófita tem o esporófito duradouro. Segunda grande diferença, briófitas não têm vasos condutores de seiva, plantas pequenas. Pteridófitas já têm vasos condutores de seiva, são plantas de porte maior. Aí vieram as gimnospermas, que já alteraram muita coisa também em relação à evolução dos vegetais. As gimnospermas, que tem o pinheiro como maior exemplo, também tem o esporófito como fase duradoura igual a pteridófita. Também tem vasos condutores de seiva igual a pteridófita, mas nelas surgem órgãos de reprodução aparentes. Ou seja, essas plantas se tornam falerógamas, são os vegetais superiores. São vegetais onde o órgão de reprodução ele é visível, no caso da gimnosperma, chama-se estróbilo ou cone. Esse cara forma gametas, na verdade forma esporos, que germinam dentro desses órgãos, formando o gametófito, que é um gametófito muito famoso, lembra? O grão de pólen. Aí o grão de pólen é levado pelo vento até o estróbilo feminino, onde ocorre a fecundação, para gerar um novo embrião. Como qualquer vegetal, briófitas, pteridófitas e gimnospermas, os embriões são formados dentro da planta-mãe. Mas aí surge o quarto grupo, tá aqui, nesse sai da frente. Esse é o grupo das angiospermas. As angiospermas são plantas com fruto. Surge principalmente nesse grupo essa estrutura anatômica aqui, ó, esse órgão, o fruto, que vai ser fundamental para a conquista conquista da Terra em relação à biodiversidade. Nas angiospermas nós temos o grupo de maior biodiversidade do planeta. Maior biodiversidade vegetal, tá? É o maior grupo de plantas que nós temos. São as angiospermas. Aparecem em boa parte do mundo afora porque tem um processo eficiente de conquistas de novos territórios. Mas isso aí eu já vou falar com vocês. Belezinha? Galera, as angiospermas, já sabemos, né, são as frutíferas. Só para saber de onde a gente vai partir. E nem sempre as frutíferas têm frutos tão bonitinhos, que você veja muito bem. O capim, por exemplo, é uma frutífera. É uma planta que cria frutos. Mas esses frutos podem não te atrair, não ser tão bonitões, e aí você não vê, por exemplo, como uma goiaba, como uma maçã, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, tá legal? As angiospermas mantêm várias características que já tinham surgido nas pteridófitas, já tinham surgido nas gimnospermas, foram mantidas nelas também. E até mesmo a característica que até a briófita tinha, né? Todo vegetal, para ser vegetal, é uma embriófita. O que é isso em português? O embrião é formado dentro da planta-mãe. Então as angiospermas também são embriófitas, fecundação interna, gerando o embrião na planta-mãe. Angiospermas são traqueófitas, possuem vasos condutores de seiva. Angiospermas são falerógamas. O que é isso? Falerógama é quem tem órgão reprodutor aparente. O órgão de reprodução é visível nesse vegetal, tá bom? São espermatófitas. O que significa espermatófita mesmo, Rangel? Espermatófita é planta que produz sementes. As gimnospermas já eram espermatófitas. Então, na verdade, ó, briófita, pteridófita e gimnospermas eram, pteridófita e gimnospermas eram, gimnosperma era, gimnosperma era. O esporófito é a fase duradoura. Quando você vê uma árvore frondosa, bonita, que forma frutos, essa árvore forma esporos. Esses esporos eles não são lançados no ambiente igual você via na pteridófita. Isso também ocorria na gimnosperma. Os esporos eles germinam na própria planta, gerando o gametófito. É o gametófito que é conduzido de uma planta a outra para poder fazer a fecundação acontecer. Tá legal? Então são plantas espermatófitas com esporófito duradouro. O gametófito é transitório. Gametófito, grão de pólen e óvulo, mas eu vou marcar depois para vocês isso no quadro. Tem tubo polínico, ou seja, o gameta masculino é conduzido
até o gameta feminino por um tubo, o tubo polínico. Isso faz a planta não depender de água para a reprodução sexuada. A reprodução sexuada dela não depende de água, porque o gameta masculino não precisa nadar até o feminino. O que acontecia na briófita e na pteridófita. O gameta masculino ia nadando até o feminino para fazer a fecundação. Não precisa mais, porque agora o tubo polínico vai conduzir o gameta masculino até o feminino. Como tem tubo polínico, tem também a polinização, a levada do pólen da flor masculina para a flor feminina. Só que nesse caso a polinização é mais complexa. Ela já tinha surgido na gimnosperma, mas era feita só pelo vento. Agora pode ser feita pela água, já você acabou de dizer que não depende de água para a reprodução. Sim, eu falei que não depende. Eu falei que nunca usa, não é isso. Quando a fecundação, quando a polinização ocorre via água, não é que o gameta vá nadando de uma planta para outra. É porque a água acaba levando o grão de pólen de uma planta para outra. Choveu. As gotas das chuvas podem fazer o grão de pólen pular de uma planta para outra, fazendo essa condução. Mas o gameta não vai nadando, como ocorria, por exemplo, com os vegetais inferiores, briófitas e pteridófitas. A água conduz grão de pólen. A fecundação ocorre porque o tubo polínico permite o gameta masculino se liga ao feminino. Então, por ter tubo polínico, não depende de água. Agora, o pólen pode ser conduzido pela água até a flor feminina. Isso é polinização. Pode ser pelo vento também, igual às gimnospermas, mas aí tem a grande novidade. A polinização pode ser muito mais eficiente nesse grupo aqui. Por quê? Porque viraram polinizadores alguns grupos animais. Que grupos animais, Angel? Aves, insetos e até alguns mamíferos, né? Os mamíferos mais importantes, sem dúvida, para a polinização são os morcegos. Então, animais polinizadores aumentam a eficiência na polinização. Por quê? Porque o animal vai numa flor para buscar um alimento que a flor faz para ele. Nós temos agora uma relação de ajuda mútua, um mutualismo. A planta cria alimento para o polinizador vai lá se alimentar. O pólen gruda no corpo dele. Quando o polinizador vai em outra flor se alimentar, o pólen cai ali, gerando a fecundação. Isso ocorre graças à polinização ajudada por animais. Os animais dispersam ou levam o pólen de uma flor a outra e a planta dá alimento para eles. Um ajudando o outro, aumentando a eficiência reprodutiva desse grupo. Lembra que eu falei que a grande biodiversidade estava ligada à maior conquista de novos ambientes? Um dos motivos é que a reprodução começou a ser cada vez mais eficiente. Olha só por que também. Quando a gente analisa os órgãos das angiospermas, elas possuem raiz, caule e folha, 3 órgãos compartilhados com pteridófitas e com gimnospermas. Tanto gimnospermas quanto pteridófitas possuem esses 3 aqui. Flor, exclusivo, característica nova. As angiospermas possuem flor. A presença da flor é uma apomorfia, é uma novidade evolutiva. E ela substitui a ação ou a função do que o estróbilo fazia na gimnosperma. Mas, Angel, qual é a diferença? Por que se chama flor e não estróbilo? Por que essa aqui é diferente do estróbilo? Porque, nesse caso, a flor ela pode ser atrativa. Se eu te pedir assim, pensa na cor da pétala de uma flor. Você vai pensar em alguma flor de pétalas verdes? Acho muito difícil. Até porque a pétala verde, ela vai ser na mesma cor da folha. E ela não vai atrair polinizadores. Geralmente, as flores, elas são atrativas porque são ou cheirosas ou coloridas. E o cheiro ou a cor atraem aqueles animaizinhos para fazer o processo de polinização, aumentando a eficiência no processo de fecundação. Ela gasta energia para atrair polinizador, porém pode gerar menos pólen, porque quando se é polinizado pelo vento, o vento pode levar o pólen para qualquer lugar. Então uma planta que é polinizada pelo vento não costuma ter flor atrativa, a flor costuma ser feinha. Em compensação, a planta gera muito grão de pólen, para ver se algum deles chega numa flor feminina e ocorre a fecundação. Outro órgão importantíssimo como apomorfia são os frutos. O fruto é um órgão que envolve a semente, característico da angiosperma.
Enquanto a gimnosperma tinha semente nua, a angiosperma tem um fruto revestindo a semente. E esse fruto é fundamental por um motivo muito simples. Ele promove a dispersão das sementes. Como assim, Rangel? Galera, uma pessoa está a fim de comer uma goiaba, aí tem um pé de goiabeira na casa dela. Ela sobe no pé de goiabeira e vai pegar uma goiaba bonitinha para comer. Às vezes, quando pega a goiaba, está toda comida por passarinho. O passarinho comeu a goiaba, engoliu o fruto, a polpa dele. Então, seguindo, dá uma picotada aí. Comeu a polpa dele, engoliu as sementes e aí voou para longe. Voou uns 5 km longe da planta-mãe. Quando chegou lá longe, acabou defecando. E ao defecar, as sementes caem no solo, germinam uma nova planta. Longe da planta-mãe. Qual é a vantagem disso? Por cair longe da planta-mãe, ela evita a competição intraespecífica. Não compete com a mãe por nutrientes do solo. E ao cair longe da planta-mãe, ainda também tem a eficiência de conquistar novos territórios, se dispersando pelo mundo, o que acaba fazendo ela ser mais exposta à seleção natural e, com isso, conquistar novos territórios. Daí a maior biodiversidade. O último órgão das angiospermas são as sementes. Por isso elas são espermatófitas, mas essa característica as gimnospermas também já possuíam. Essas são as características gerais das angiospermas, as plantas frutíferas. Lembrando, esse fruto nem sempre ele é tão atrativo quanto a gente imagina. Valeu? Frutíferas aí então, dá esse print bacana aí pra gente fechar essa parte da aula. Valeu, galera!